Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso OAB Cascavel Cast, esse espaço em que a gente fala de advocacia, falamos de sociedade, é um espaço democrático em que você é parte. Então quero agradecer desde já pela sua participação, pela sua audiência no seu aplicativo de áudio preferido ou também no streaming. Então esteja conosco até o final. Participe porque o tema de hoje é super interessante. Nós vamos falar sobre mediação, vamos falar sobre arbitragem, vamos entender um pouco mais sobre esse universo que tem ganhado cada vez mais relevância e que dentro da OAB Cascavel tem também um destaque especial. Eu vou apresentar aqui as nossas convidadas que estão nos honrando nesse episódio, começando pela doutora Silvia Mascarello Massaro, que é delegada da Caixa de Assistência dos Advogados, parceira de primeira hora nas mais diversas frentes e projetos e que nesse caso também tem uma conexão especial com o tema. Doutora, obrigado pela participação. Olá, isso mesmo, a Caixa está sempre amparando, está ao lado de todos os colegas advogados e advogadas. Por quê? Porque ela gera e vê tudo que é o bem-estar de todos os advogados. Estamos num tema bacana, que é a conciliação, mediação, que tem tudo a ver com isso. Nós temos, o mês de janeiro é mês da saúde mental. Não é só, lá é lembrado todos os momentos que a Caixa faz, em todas as suas ações, tudo, como esse mês é o Setembro Amarelo, que é nada mais do que prevenção ao suicídio. Tão caro e tão necessário para todas as famílias. Nós estamos todos os dias mediando, atendendo, conversando com os colegas, não é verdade? E para toda a sociedade, isso é interessante. Muito bem, obrigado, doutora. Também apresentando aqui a doutora Márcia Tondo, que é vice-presidente da Comissão de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos aqui da OAB Cascavel. Doutora, também seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar desse tema tão importante para a sociedade, né? E para os advogados, para toda a classe, comunidade, sociedade. E vai ser muito proveitoso hoje. Com certeza. E aqui ao meu lado a doutora Maria Andréa Alves Jurumenha, que é a presidente da Comissão de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos, professora nesse assunto, né? É sempre uma alegria ouvir ela falando sobre esse tema e tenho certeza que vai engrandecer demais o nosso episódio. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço, recebo o elogio, tá? Muito obrigada, Michael. Antes nós conversávamos, né, Silvia, é tão bom falar sobre o que a gente gosta. Não tem como eu falar sobre outra coisa se há 18 anos eu só estudo isso e só trabalho com isso praticamente, né? Então, estar falando sobre mediação e ver o rumo que a mediação está tomando na nossa comarca, no Brasil todo, no Paraná, a seccional apoiando os nossos projetos, a subseção apoiando muito a comissão, desenvolvendo vários projetos durante os últimos anos e vendo a autocomposição como um todo crescer no meio da advocacia cascavelense é muito satisfatório. Doutora Silvia, é um orgulho, né, a gente ter pessoas que são referência nos mais diversos temas e que estão vivendo a OAB. E eu acho que isso é um destaque, porque muitas vezes o advogado fica um pouco alheio à grandeza do que é participar da subseção, né? E a gente tem aqui mais exemplos de profissionais que já são referência, mas que continuam se doando pela advocacia e pela comunidade. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre essa importância, né, do viver a entidade, viver a OAB. Sim, muito importante. A gente acha que, assim, depois de 30 anos de advocacia, olha o que eu vou fazer, de que forma estar junto com a classe e tal. Comecei a me engajar, gostei, adorei e acho isso importante para todos. Desde a advocacia iniciante a qualquer momento da vida da gente, né? Dentro da instituição. A instituição nos gera, assim, tantas felicidades porque você faz amizades, você está ali com todos os advogados de toda a classe que você tem e ela te gera um benefício muito grande. Eu chamo muito, convido todos os advogados, os iniciantes ou não, que venham participar. Nós temos desde o memorial que foram organizado por colegas nossos que já estão com a OAB lá na urna 1, que eu sempre falava, né? A OAB 5.000, 10.000, 12.000, que já estavam numa fase, o que eu vou fazer? Eu quero me aposentar. E eles foram chamados, vieram, se sentiram tão felizes. Os novos que venham aprender com os mais velhos. Poxa, tudo muda, tem tecnologias, mas tem algo que não muda.
que é dentro da conciliação aqui, é algo que eles também fizeram. Não da forma tão estudada ou com tantos recursos que você tem hoje, né, Mari? Mas da forma que eles aprenderam, também fizeram. Não é verdade? Então, eu convido sempre a classe a participar, todos os colegas que venham, participe das comissões. Nós temos tantas formas de estar junto, né? E é sempre um incentivo, né, doutora Márcia? Eu imagino, assim, que deve ser muito gratificante poder, né, saber que está deixando também um legado de participação, de entrega, até porque a advocacia, eu imagino que é a vida de vocês, assim, né? E poder retribuir isso com um serviço, acho que é algo fundamental. Com certeza, a advocacia, ela já é apaixonante, eu falo, né? Quem é advogado nunca mais deixa de ser, é a minha visão. Mais de 20 anos na profissão, a gente é apaixonante, é isso que eu falo. E trabalhar junto, lado a lado com a OAB, nessas comissões, como junto com a Mari, essa comissão, a gente trabalha muito. Mas é tão gratificante. É um trabalho voluntário, né? É um tempo, dedicação, é trabalho, é projetos, é eventos, é estudos, muito trabalho, muitas reuniões. Então, e é uma doação integral. Mas é tão gratificante que não dá para mensurar numa palavra, porque você vê o bem-estar do teu colega, das pessoas, dos clientes, de quem você atende, sabe? Então, você leva aí, por exemplo, faz uma mediação. O mais gratificante é ver as pessoas dialogando, ver as pessoas voltando a conversar, é você conseguindo mostrar para as pessoas que tem uma saída e que elas concordam e fazem, de repente, um acordo, né? E estar junto das pessoas é humanizar. O tempo inteiro você voltado à paz, ter uma vida social, né? Ter esse laço, essa conexão com as pessoas. E nessa comissão eu me encontrei, porque a gente pega como exemplo, né, a Mari, nossa, a gente fala nossa Mari já, mas é que ela incentiva o tempo todo. Não, tem um projeto, mas será? Vai dar, gente, a gente vai conseguir fazer, nós vamos fazer, a gente vai conseguir. Então, a gratificação assim, é imensa. Doutora Mari, como que está hoje o trabalho, né, dessa comissão? Naturalmente que a comissão é feita por muitos, mas explica um pouquinho para a gente como que está hoje o trabalho desenvolvido, os projetos, as ações. Michael, a comissão, ela faz um trabalho maravilhoso. Primeiro que é uma comissão multitemática, né, polissêmica. Ela trata de mediação, conciliação, justiça restaurativa, práticas colaborativas, arbitragem, direito fraterno e direito sistêmico. Por quê? Porque são todas formas extrajudiciais de solução de conflitos, tanto de conflitos jurídicos como de conflitos sociais, tá? Então, o que essa comissão quer mostrar para a OAB? O que a gente tem abertura hoje, né, Silvia, que na nossa subseção é muito importante, porque às vezes a gente conversa com colegas de outros lugares e fala assim, a gente tentou implementar a comissão, mas não virou. Na minha subseção não virou. Não foi aprovada, apoio, né? Não tive apoio. A gente tem muito apoio aqui da subseção. E a gente consegue mostrar para o advogado que quando o cliente chega no escritório dele, não é só o judiciário que ele tem para bater. O judiciário é uma das possibilidades e talvez a última, não a primeira que ele tem que tentar. Esse é o nosso trabalho. E como é que a gente faz isso? Fazendo um trabalho informativo junto com os colegas, como a gente está fazendo aqui hoje. Dia 12 nós temos um treinamento, né, Silvia, com a Márcia Sarubi, dia 12/9, que vai ser manhã e tarde aqui na sede, que é financiado pelo PROEX, o Programa de Excelência da Advocacia Paranaense, e foi um projeto que a comissão apresentou e foi premiado pelo PROEX, que chama Smart Cities Inteligentes, do Projeto Ação. Ela está desenvolvendo um trabalho lindo para que as pessoas entendam o que é justiça restaurativa e consigam aproveitar mais os projetos. São várias áreas, pode ser institucional, você pode colocar isso dentro da OAB, dentro de uma empresa ou no macro, num município,
para que todos os projetos que sejam desenvolvidos sejam aproveitados também. Algumas ações, alguns estudos, a força de trabalho, a energia vital daquele projeto seja utilizado em outros também. Que a gente não fique, que a gente seja mais colaborativo com o todo, né? E o que a gente encontra aqui na OAB? A gente sabe que aqui a gente está em casa para fazer isso. É muito legal quando tem outras profissões que eles falam, vou lá no meu sindicato, vou lá no jogo de futebol da empresa. Eles se sentem em casa. A OAB é a casa do advogado. E é importante que o advogado reconheça isso. E quando ele tem um problema em uma mediação, em uma conciliação, em uma aplicação de justiça restaurativa, de pensamento sistêmico no judiciário, dentro de um escritório ou em uma câmara privada, o lugar que esse advogado tem, que esse cliente tem para aprimorar o serviço é a OAB. A OAB é a nossa casa, a OAB é o nosso sindicato, a OAB é a nossa ouvidoria, é a nossa tesouraria, é aqui que a gente busca recurso, é aqui que a gente... A OAB é o nosso advogado. Nós, advogados, buscamos apoio dentro da OAB. Então, a gente tem que valorizar mais essa casa. Que legal, doutora. E dentro da comissão, né, imagino que além das questões técnicas, uma coisa que a própria doutora Silvia citou, tem essa questão também de você interagir com outros profissionais, acho que vai criando esses laços também que vão além do profissional, né? Acabam sendo laços também de amizade. Isso mesmo. Através das comissões, eles se unem. Né? As pessoas têm essa conexão de saber, de conversar, de o que eu preciso agora. Se torna, numa amizade, um trabalho mais seguro, mais efetivo e se sente bem aqui na casa, como você acabou de falar, né, Mari? De que forma ser? Aqui nós temos escritórios compartilhados. Então, um advogado recém-formado, eu vou montar um escritório, de que forma eu começo? Então, aqui nós temos esse embasamento para que ele se sinta à vontade e o que ele vai fazer? Se ele lá na frente decidir um concurso ou qualquer outra, né, campo que nós temos, ou que área ele também vai fazer, vai seguir. Eu quero o previdenciário, ou quero o trabalho, ou quero a área de família, ou venha, né, Mari, para a arbitragem, que é maravilhosa aqui, a tua comissão. De que forma ele vai chegar nesse ponto? Com essa conexão entre os colegas, que eu acho muito, muito importante. E no caso da comissão de métodos adequados, qualquer um pode participar, qualquer advogado, ou ele tem que ser dessa área? Não, qualquer advogado simpatizante que goste de estudar autocomposição, qualquer área. Nós temos especialista em direito sistêmico, pensamento sistêmico, que é a Alessandra Volkmann e a Ana Paula Cobuzzi. Nós temos o pessoal da justiça restaurativa, a gente tem os especialistas em arbitragem, que é o Charles, mediação e arbitragem. A gente tem o pessoal que é só da conciliação e a gente tem gente que gosta de estudar tudo, né? Que se dá bem estudando tudo. Mas o mais importante é um advogado autocompositivo, um advogado colaborativo, ele tem que saber que ele não está para o embate. Ele nunca vai responder a uma provocação, ele nunca vai instigar mais um processo, ele sempre vai buscar a solução. Ele não julga as pessoas. Algumas coisas que a gente aprende quando a gente migra para o campo da autocomposição. Nós não somos juízes, nós não somos promotores. Não cabe a nós julgar o colega, o cliente do colega. Não cabe a nós julgar o nosso próprio cliente ou o meio que ele vive. Cabe a nós olhar para uma situação social que talvez tenha um reflexo jurídico e resolvê-la da forma mais rápida possível. Então, o que cabe mesmo para que alguém entre para a área da composição, venha fazer parte da comissão, que é um prazer receber novos membros sempre, é que essa pessoa se enxergue como um ser social solucionador. Eu não sei se eu gosto de mediação, Mari, porque ainda não fiz um curso de mediação. Silvia, eu não sei se eu gosto da autocomposição, se eu gosto do direito sistêmico, se eu gosto da justiça restaurativa, mas eu sei que eu quero uma coisa além do processo. Eu não quero ter só o processo para oferecer para o meu cliente. O que eu faço? Vem para a comissão. Vem para a comissão de métodos adequados. Antes eram métodos alternativos. Usava-se a nomenclatura no Brasil todo. Métodos alternativos, porque eles eram uma alternativa ao judiciário. Hoje não. Muitos desses métodos são aplicados pelo próprio judiciário. O pensamento sistêmico, a justiça restaurativa, a conciliação, a mediação, são práticas que existem no judiciário brasileiro mesmo. Então, eles se tornaram métodos adequados, mais adequados para resolver qualquer espécie de conflito.
Ah, Mari, mas tudo pode ser resolvido através da mediação, da conciliação? Quase tudo, porque tem algumas questões que não dá. Por exemplo, a gente sempre pede, na mediação principalmente, né, é que venha o tomador de decisão, venha uma empresa. Não pode mandar a tia do cafezinho. Tem que mandar um tomador de decisão, alguém como um preposto que tem o poder para transigir, para negociar. Sim. Embora a flexibilidade, são todos procedimentos mais flexíveis, não são tão rigorosos como o judiciário, mas eles precisam seguir um protocolo para serem válidos, né? Então tem que ter sempre alguém que tome a decisão. Outro diferencial, a gente pode trazer comunidade de apoio, uma separação de um casal. Eu não quero um processo judicial, mas eu também não quero sentar e conversar cara a cara. Eu não estou preparada para isso. Tem dor, tem mágoa, teve ofensas. Tá difícil. Posso levar minha amiga junto? Pode. Sua amiga não vai falar nada. Mas ela é teu apoio, ela vai estar... Mentalmente, ela te faz bem. Então, a gente olha para o ser humano, para as pessoas como um todo. E claro que a amiga, ou a mãe, ou a tia... ou a colega de trabalho só vai participar do procedimento com o consentimento de todas as outras partes, né? Então, a gente consegue agilizar os processos, a gente consegue fortalecer as pessoas em relação ao conflito e em relação à tomada de decisão delas. Veja que existe até na fala da doutora Mari, assim, um jeito de ser, né? Uma vivência, não é só apenas no período em que você está ali fazendo a mediação e a conciliação, é isso, né? Existe realmente uma outra maneira de encarar o mundo, encarar a profissão, e isso parece que vai além daquele momento que você de fato está exercendo e fazendo a mediação. É por aí, doutora Márcia? É por aí, é uma postura, né? Que a gente se torna uma atitude, que se torna uma convivência e você não volta mais. Uma vez, sendo uma pessoa autocompositiva, dificilmente você retorna. Porque a gente tem aquele olhar para o ser humano, como a Mari falou, a gente se conecta com eles, né, ajuda a que eles também façam uma conexão com a outra parte adversa e que dali eles consigam visualizar uma saída, né, uma solução para o problema deles. Então, isso, como a Mari falou, 18 anos, ela está 18 anos nesse caminho, eu estou bem menos, mas incorpora, sabe? A gente muda a postura, muda pensamento, muda a atitude, muda o olhar, muda a conexão com as pessoas. Então, a gente começa com os clientes, começa primeiro, na verdade, aprendendo com as técnicas de mediação, as técnicas de justiça restaurativa e as outras que tem, né? Mas você começa com os seus clientes, com as pessoas, e você começa a naturalmente agir na tua vida pessoal, na tua vida com os teus colegas, na tua família, dentro de casa. Então, você é essa pessoa autocompositiva. Se torna uma filosofia de vida. Exatamente. Eu consigo ver a diferença na minha casa com a criação dos meus 2 filhos. Meu filho mais velho fez 31 domingo. Ele tem uma postura em relação aos problemas, às adversidades. O meu mais novo tem 17. Está na fase pré-vestibular. Eu lembro do meu mais velho na fase pré-vestibular. Como ele encarava as dificuldades. E esse que foi criado no meio da autocomposição, como ele encara, como ele entende os desafios. Como ele sabe que aquilo faz parte da evolução humana. E ele sempre fala assim, passar de fase, né? Amanhã, no que vem, a faculdade vai ser mais difícil. Vai. Isso mesmo. E cada parte, né? Cada etapa da vida é uma etapa que você compreende as coisas diferentes, né? E que bacana ser isso, porque nós somos aqui advogadas e nós só pensamos qual ação entrar. Qual que o judiciário vai responder para nós? O que seria? E esse método, não é verdade, que vocês utilizam e tudo, e nós acabamos utilizando no dia a dia da nossa vida também, dentro dos nossos escritórios e também, por que não, nos relacionamentos. E isso vem um pouquinho mais da inteligência emocional, que você se deixa dominar por isso, ótimo, mas que seja bom para o bom convívio. Eu digo sempre que a OAB, aqui, nós não temos que ver só o lado judicial. Porque a pessoa pensa, OAB, lei.
Olha, o que vai? Vai entrar com ação judicial? Pá. Não, mas não é só isso. O que a Caixa pode fazer? O que nós, conversando lá com o Juizado de Violência Doméstica, né, conseguimos um novo juizado agora. Poxa, já diminuiu o tempo, né, de marcar e redesignar audiência e não sei o quê. Poxa, isso é tudo para resolver o quê? Algo social. E é para a nossa sociedade, é para a nossa sociedade de Cascavel e que outros também sigam, né? E fazendo um adendo, né, Silvia? Além de resolver uma questão social, resolve uma questão profissional dos advogados, né? Sim. Porque enquanto mais tempo se cuida de um processo, enquanto mais dura um processo, mais o advogado peticiona, mais problemas ele tem, menos qualidade de vida ele tem. Aí cada um puxa a brasa para sua sardinha, né? E eu vou para a autocomposição. Os procedimentos autocompositivos, eles têm um prazo para acabar. Geralmente, eles encerram em 6 meses. Tem uma lei falando? Não, tem a arbitragem, falando que um procedimento arbitral pode durar 180 dias. Mais que isso, tem que pegar a anuência das partes, depende da complexidade do caso também, né? E a gente puxa isso para os outros procedimentos. Então, se um advogado entra com uma mediação, é uma separação. Eu vou iniciar um processo judicial, talvez em 6 meses ele não tenha nem as primeiras audiências, né? Uhum. Se ele entrar com uma mediação, ele já encerrou o processo em 6 meses, encerrou todo o caso, recebeu todos os honorários e pode se dedicar a um outro processo, a um outro cliente. E como é que ele resolve isso? Ele resolve isso dando para o cliente dele um tratamento mais humanizado, um tratamento personalizado e ele próprio tendo mais qualidade de vida, porque na autocomposição não existe peticionamento. Na autocomposição não tem que cumprir prazo, o advogado não tem que se preocupar, porque prazo é um pepino, né? A gente vive, a vida do advogado é prazo, né? E tirando a arbitragem, onde tem um terceiro, né, o árbitro, que vai julgar, nenhum outro procedimento o advogado precisa produzir provas ou peticionar. Então, para a advocacia, para a qualidade de vida do advogado, para a convivência familiar, a autocomposição soma maravilhosamente. Vocês entendem que ainda existe muito preconceito, né, no sentido de pré-concepção em relação à mediação, em relação aos métodos adequados, ou isso já evoluiu, a gente tem conseguido já, de repente, derrubar barreiras que antes existiam? Qual que é o recorte de cenário que vocês têm hoje no campo profissional em relação a isso? Posso começar? Começando pela doutora Amara. Vou falar o que eu sinto na lida diária, tá? Começando pela mediação. A mediação, ela é a queridinha do Brasil, tá? Da autocomposição, a mediação é o que tem mais. A arbitragem, como ela é hoje, ela é de 1996, a lei. E ela tomou um novo fôlego, ela teve uma vida nova em 2015, depois da Lei 13.140, que instituiu a mediação. Então, a mediação trouxe de novo a autocomposição, a possibilidade de resolver fora do judiciário. Estou falando de 2015, há 9 anos atrás. Tá? Então, a gente avançou muito, mas nós temos um problema, porque nem todas as pessoas que trabalham com autocomposição, elas estão preparadas para trabalhar com autocomposição. Existem pessoas que nascem autocompositiva. Eu nasci mediadora. Eu nem sabia que eu tinha nascido mediadora, até nem sabia do termo, da terminologia, mas eu sempre... eu tenho uma irmã mais velha, e a minha irmã é deficiente visual. Ela é 2 anos mais velha, então ela sempre foi para a escola junto comigo, ela foi para a catequese. Quando eu ia, na minha época, há 50 anos atrás, não existia professor auxiliar, não existia esses projetos de inclusão, o politicamente correto, não existia nada do que as pessoas têm acesso hoje. Então, eu precisava analisar o social e olhar para as minhas dificuldades, para as dificuldades da minha irmã e fazer a gente conviver numa boa com as dificuldades e com tudo. E isso desenvolveu em mim, eu sempre falo, é muito de mulher também, tá? Da concepção de mente feminina. Isso desenvolve o cuidado. Hoje tem até uma teoria chamada economia do cuidado, né? O quanto as mulheres, esse olhar de cuidado num todo, gira a economia e colabora para o PIB nacional mesmo. E eu sempre fui, mas eu não sabia que eu era, até eu conhecer a mediação.
Até eu entrar, começar a estudar direito e me chamar a atenção. Eu achava que quando eu fizesse direito, gente, eu ia resolver os problemas do mundo. Eu tinha certeza. Tinha umas aulas que eu não entendia nada. E quando eu entendia alguma coisa, eu estava pronta para ser ministra do Supremo. Sabe? Eu pensava assim, meu Deus, eu entendi tudo hoje na aula. Aí a gente se forma e toma contato com a realidade do mundo jurídico. E você vê que você é muito pequeno. E você vê que se você só tem... Naquela época só existia o processo. E você não tem controle do processo. O seu cliente não tem. O juiz não tem. A outra parte também não tem. Sabe aquela coisa que o advogado nunca pode falar que é causa ganha? Não pode mesmo. Não então, eu tenho isso, Mari, de você, porque eu tenho um irmão surdo. Aí. Então, ali você acaba aprendendo muito Exatamente. na vida, né? Ele é 14 anos mais novo do que eu. E também levava para a escola, trazia e, sabe, eu acabei pegando a tal da criança para mim. Eu, uma criança, peguei outra, né, para criar, vamos dizer assim. Minha mãe e meu pai trabalhavam e você acaba isso mesmo. Exatamente. Você comentando isso me lembrou muitas coisas, né? Que você, quando você vê, você está mediando ali realmente. Exato. A situação dele, está criando, está educando, está trazendo. E nem é com ele direto, visão, né? É com o que está perto dele. Tá perto. Você vai negociar, você vai mediar com a escola, com a direção da escola. Por quê? Porque eu preciso resolver essa situação. Hoje eu só quero resolver isso. É uma mediação. Eu só quero resolver isso hoje. Amanhã é outro dia. Né? E é assim que a gente trabalha muito na autocomposição. O que é possível resolver hoje? Vamos, baby step, pequenos passos. Mas o que é o fundamental? O fundamental é o diálogo entre as partes? Não se deve deixar romper em momento nenhum o diálogo? Não, às vezes é preciso romper. É preciso técnicas. A gente falava antes, PNL é básico para mediador, para um advogado autocompositivo. CNV, comunicação não violenta, é básico. Comunicação assertiva, é básico. Técnicas de negociação, básicos. São cursos básicos para qualquer mediador, tá? E, às vezes, as pessoas precisam dar um tempo. Às vezes, o conflito, a gente fala espiral negativo do conflito. O espiral está tão grande. E como é que você vai falar ali para quem está no olho do furacão? Senta e conversa, não dá, gente. A gente tem, olha, o melhor exemplo de mediação errada no Brasil. Eu não lembro exatamente, faz alguns anos. O Ninho do Urubu pegou fogo lá no Flamengo, no CT do Flamengo. Eu não lembro exatamente quantas crianças morreram ali naquela situação. 30 dias depois, eles juntaram as famílias e tentaram uma mediação. É claro que essa mediação seria frustrada. Como é que você não respeita o luto, a dor? Não foi analisada a individualidade de cada um. Então, a gente tem que respeitar a dor. É melhor parar de falar por um tempo do que ficar se ofendendo. Porque aí você fomenta o conflito, entendeu? Ou aí o que a gente faz? O que eu faço como mediadora privada? Então, quando as pessoas falam, eu já fiz mediação no Sejus, que eu sei como é. Não, o judiciário, quando você está sob o guarda-chuva do judiciário, você tem um procedimento. Para quem é mediador privado, o céu é o limite. Nós fazemos mediação individual com cada uma das partes, que a gente chama de pré-mediação. Vai a Sílvia, com a cliente dela, eu faço uma mediação só com a Sílvia enquanto advogada, depois só com a cliente da Sílvia, depois só com outro advogado, só com outro cliente, e às vezes você percebe que se juntar todos vai dar problema. Vai sentindo as dores, né? Isso. De cada um. E que cada um realmente gostaria ou não, para depois você conseguir fazer uma composição. E ver, forma, né? E nesse momento, enquanto a gente faz essas falas, a gente deixa reflexões, a gente aplica técnicas, né? Para que essas pessoas amadureçam em relação ao conflito e se emancipem para que possam tomar decisões. Elas precisam ser responsáveis. E vítima não é responsável. Então, a pessoa que fica se vitimizando, ela não tem condições de tomar responsabilidade e falar, eu decido, eu faço. Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar para as pessoas que o conflito é uma coisa normal. E que aquele ali pode ser um dos piores momentos da vida dela, uma das grandes decisões que ela vai estar tomando na vida, mas não vai ser o último conflito dela, se ela continuar viva, né? Não vai ser. Não vai. Sabe? Então, às vezes, a gente não deixa as pessoas conversarem. A gente não reúne. E isso é técnica.
O que falha um pouco na mediação judicial, porque no judiciário o mediador não sabe o que vai falar, não sabe quem vai atender. Uma mediação judicial é terra de ninguém. As partes nem sabem o que é uma mediação. Chega ali, o mediador tem que fazer a sessão de abertura, falar de todos os princípios, explicar que aquela pessoa vai estar resolvendo do jeito que ela quiser e o juiz vai concordar. E tudo isso, quando a gente faz uma mediação privada, uma mediação particular, a gente faz com as partes individualmente. Quando elas sentam para conversar, elas já estão com inúmeras possibilidades de solução. Esse é o grande diferencial. Doutora Márcia entende que estamos então bem avançados e podemos dizer que precisamos propagar cada vez mais, né, essas mensagens, essas informações, os eventos, tudo isso, e estimular quem está ouvindo, quem está assistindo, quando tiver um evento sobre esses temas, participar, aderir, pelo menos para conhecer, se ainda não conhece, enfim, acho que isso também é interessante, né? Super interessante, e convidar, né, quem está nos assistindo, que venha fazer parte da comissão, que venha saber o que é os métodos, né, adequados, autocompositivos, e que se insira nesse nicho de mercado da advocacia que é tão glamouroso. Eu falo glamouroso porque ele traz uma recompensa assim, né, no coração, que eu falei, não dá para estimar. E a gente evolui junto. Então, a gente está ali ajudando a pessoa, mas a gente está também evoluindo cada vez mais. E os advogados, eles precisam, né, vir até nós. Já chama eles para o congresso ano que vem já se programa. Exatamente, Dá Mário. tempo, né? Dá Bastante, tempo para programar. Vai acontecer o 2º Congresso de Mediação no Paraná, com agenda já marcada, dia 5 e 6 de maio. Em homenagem ao Dia do Conciliador e Mediador, que no Paraná o tribunal elegeu dia 6 de maio. Que legal. Conciliando as datas, né? Com ótimos palestrantes, né? Uma equipe de peso, né, Mari? A gente vai ter o Vezula, que é um argentino, Juan Carlos Vezula, que é maravilhoso, o Pedro Martins, que é da Câmara de Mediação Brasil-Portugal, que também fala sobre a especialidade dele, são mediações familiares. Ele desenvolveu uma técnica chamada mediação emancipadora e responsável. Quando você trabalha... eu gosto de trabalhar quando você identifica a alienação parental com criança, quando as crianças estão no meio tentando resolver as coisas para os pais, porque ele tem uma fala assim que para mim é maravilhosa e eu uso muito. Eu falo para ele, eu fico plagiando você, porque sempre que tem um caso assim eu uso criança não senta na cadeira do poder. Eu tenho que ver. Não, você tem que decidir. Não é seu filho. Criança não senta na cadeira de poder. Então, para cada situação existe uma metodologia a ser aplicada, sabe? E nesse congresso as pessoas vão ter chance de conhecer todos esses palestrantes maravilhosos. O que tem de mais fino, de mais requintado no Brasil de mediação vai estar aqui. A gente tem o Asdrubal, que vem de Brasília. A gente tem o Henrique Ferrari, que coordena a Mediadores do Brasil, aquela página no Insta, o maior perfil de mediação do Brasil. A gente tem os pratas da casa, o Rodrigo Dias, a Marisa, que é a coordenadora-chefe. Eu falo que ela é dona do Sejusc. A gente vai ter o Leoberto Branquer, desembargador aposentado do Rio Grande do Sul, vem falar sobre como a autocomposição, o objeto de estudo dele nem é tanto a mediação, é a justiça restaurativa. Mas ele vem falar para nós como a autocomposição está colaborando com a... O que é quando acontece com a afetação dos bens atingidos pela tragédia das águas, com a restauração de conflitos, como é que a autocomposição está somando para recuperar os bens, né? Como aconteceu Como no Rio não Grande do se Sul. apaixonar, né, pela OAB, com todo Exato, olha as um possibilidades. evento desse que você está trazendo, que está organizando, como não se apaixonar? Sim, e olha, Não é verdade? a gente tem a OAB Consenso agora, né, na seccional lá em Curitiba. A gente tem, pela comissão esse ano ainda, a entrega dos livros, que é a 2ª campanha de arrecadação do livro. Belíssima campanha. Para o né? CEP Agroinovação, né? Belíssima campanha. A gente tem a Smart City Cidades Restaurativas, que é agora, esse mês, na próxima semana. A gente tem ainda o Prêmio Cidadão, que vai ser o último evento da OAB, está marcado para dezembro. E a gente tem o Polícia da Paz, que também
foi um evento premiado pelo PROEX, que acontece esse ano ainda. Tudo pela comissão. Então, quando a gente fala para que serve a autocomposição, os métodos autocompositivos, servem para tudo. Para tudo. Se não servir juridicamente, trata a questão sociológica, trata as pessoas, ouve, acolhe, tudo que é humano, e o processo judicial fica mais leve depois disso. Muito bem, uma baita aula, hein, doutora Silvia? Doutoras, obrigado, né? Obrigada. O tempo passa muito rápido, Eu a que gente já tem que agradeço. estar indo para o encerramento, mas teremos outras oportunidades de falar sobre essa temática. Já fica o convite para esse evento do ano que vem, vamos fomentar ainda mais esse evento, com certeza, né? E queria deixar aqui um tempinho de fala para cada uma das doutoras, para a gente agradecer quem nos acompanhou até aqui e também deixar uma mensagem final, começando pela doutora Márcia. Eu agradeço o convite novamente. É muito bom estar aqui com vocês. E gostaria de dizer para os advogados, né, sociedade, busquem a comissão, busquem a OAB aqui, a seccional aqui, né, de Cascavel, a comissão, a Mari, eu, estamos de braços abertos para atender, para conversar, para explicar, para tirar dúvidas, né, e para também compor. Até aproveitando, né, Mari, nós também temos aí uma parceria com a SIC, e tem o núcleo dos advogados, né, junto à SIC, em parceria com a OAB, onde nós aprendemos a empreender no direito, que é muito legal. Então, para os advogados, a gente está aí de portas abertas para explicar e para acolher também, porque é uma classe profissional e humana. É isso que eu tenho para falar. Obrigado, Obrigada. doutora Márcia. Doutora Silvia, obrigado pela participação e vale fazer aquela propaganda positiva da Caixa, né? Isso. Sempre importante reforçar tudo que a Caixa faz. Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Mari e Márcia, né? Quantos anos aí junto, adorei estar aqui com vocês, com o Maicon. Falar da Caixa, eu adoro todo momento, de todas as campanhas, os projetos, os benefícios, convênios. Estamos chegando aí a 500 convênios. Então, em vários ramos, posto de gasolina, vestuário, alimentação, estamos aí com uma clínica nova de vacinas. Então, todo dia surge uma oportunidade para que a gente traga mais convênios ainda. Além dos nossos projetos de corrida legal, de vôlei legal, do coral, para que tudo isso? Para que serve? O que a Caixa serve? Ela serve para trazer o bem-estar para os colegas advogados. Estando com a mente sã, corpo sã, você consegue resolver todos os problemas que vêm. Todos os problemas, não, todos os desafios. Exato. Muito bem, obrigado, doutora, mais uma Imagina. vez, tá? Doutora Mari também, obrigado pela participação e sempre aberta aqui a porta para a gente gravar novos episódios, desdobrar esses assuntos e mais no detalhe, tá? Sempre o AB Cascavel Cast à disposição também da comissão. Eu é que agradeço, Michael. E além de agradecer o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho mais com o que a gente trabalha e com o que a gente se dedica a estudar aqui dentro da comissão, eu queria agradecer a Silvia e a Márcia, porque estar entre mulheres que se destacam assim é muito positivo. E deixando já o recado, mediação não é coisa de mulher, tá? Os homens são muito bem-vindos nessa área, são muito bem-sucedidos. Embora tenha essa visão amorosa, acho que a única pessoa que tratava a mediação assim de uma forma tão amorosa era o Vará. Existem as casas varatianas na Argentina, e ele fala que a mediação é uma jurisdição sensível. Ele estudava a mediação não para o público, para os que vinham tomar a justiça, mas para os atores jurídicos, para os juízes e advogados, os servidores públicos. E ele falava que nós precisávamos de uma mediação baseada no amor, para depois a gente estudar técnicas de mediação. Sabe? E eu acho que é muito válido isso. Se as pessoas chegarem perto da OAB, elas vão perceber, alguns colegas têm essa resistência, vão perceber o quanto é proveitoso, o quanto a gente cresce como profissional, o quanto cada colega aqui tira dúvida, ensina, troca uma obra, fala sobre o que faz, compartilha uma petição, uma cláusula, os cursos que tem, os editais estão correndo em todos os grupos, né? Não existe uma competição aqui dentro,
né? Eu, pelo menos, como faço parte dessa comissão, eu não percebo isso. Então, eu queria convidar todos para que venham conhecer. Participem de algumas reuniões. Tem algumas preferências, vá nas comissões, peça para participar das reuniões, analise os projetos e faça parte da que for melhor para você, da que mais te agradar. Tem para todos os gostos, né, Silvia? Todos. Bem, com essas falas super inspiradoras, a gente vai agradecendo de coração a quem nos acompanhou até aqui, sempre participa do podcast. Sugira também temas, compartilhe, vamos fazer o fortalecimento cada vez maior deste canal. Obrigado pela sua participação e até a próxima.